Bom, retomando da nossa última aula, né? Então nós temos um teorema em algum sistema de coordenadas do plano C aqui, claro, A, B, C, D, E, F são números reais, não todos números. É uma cônica. Nós começamos com equações específicas para elipse, parábola e hipérbole. Depois nós, num sistema de coordenadas, um sistema canônico, supondo que a equação era essa, nós conseguimos trazer uma mudança de coordenadas ainda com base ortonormal para alguma equação conhecida, que eventualmente, vamos dizer, podia não ser elipse, parábola e hipérbole, mas dava um caso degenerado, reta, par de retas, coisas assim. Depois nós estendemos isso, porque nós vimos que se um conjunto é dado num sistema de coordenadas por uma equação de segundo grau, então em qualquer outro sistema de coordenadas também vai ser dado por uma equação de segundo grau. Então, vamos dizer, se num sistema mesmo que não seja de base ortonormal, a equação for assim, então num sistema de base ortonormal a equação será assim também do segundo grau. E como nós provamos que nesse caso o conjunto C representa uma cônica, então está feito. Tá? Agora, bom, depois nós vimos um outro resultado, né, que a imagem de uma cônica por uma transformação linear é uma cônica. Se a transformação é bijetiva, então é uma cônica de mesma espécie. Não dá para uma bijeção linear transformar uma elipse numa parábola, ou sei lá, uma reta num par de retas, coisas assim. Bom, no caso degenerado, sei lá, da transformação levar o plano numa reta, aí você tem alguns casos de cônicas degeneradas que podem ser interessantes. Mas agora eu queria lidar com o primeiro resultado, que tem a ver com a vista em perspectiva. Então, temos assim, né, um quadro, um ponto, é zero fora do quadro, que é um olho. O nosso olho olha para frente, mas olha para trás também. E aí você tem em algum lugar do espaço uma cônica. E aí você vê a vista em perspectiva dessa cônica. Aí o que eu comecei a esboçar na aula passada é que a vista em perspectiva de uma cônica essencialmente é uma cônica. Tem uma coisa de que pode faltar dois pontos. Então eu queria começar, antes de provar qualquer coisa, começar a olhar algumas coisas. Tem um caso degenerado que é o seguinte, olha, imagina você está olhando para o quadro e aí tem uma cônica que está num plano que passa pelo seu olho. Então, se você olhar para a cônica, se ela está num plano que passa pelo seu olho, esse plano todo vai se projetar numa reta aqui. Então, a situação seria mais ou menos assim, né?
seu olho está aqui em P0, o plano alfa está aqui, e digamos que esse aqui é o plano determinado pelo P0 e pela cônica. Estou deixando o mesmo plano. Então pode acontecer coisas assim, por exemplo, se você tiver uma elipse aqui, você olha para essa elipse e ela vai dar um segmento de reta. Claro, né? Pode acontecer, sei lá, coisas como também você olha para uma hipérbole. Vamos deixar a hipérbole para depois. Vamos pegar o caso simples de um círculo. O que pode acontecer com um círculo? Então, um círculo, você pode olhar assim e ele vai dar um segmento de reta. Agora, repara que, paralelo ao plano, a essa reta, tem o plano alfa zero, que é alfa aqui é o plano do quadro, mas nós estamos considerando só o plano do ponto P0 e da cônica. Então, aqui tem uma reta. Se esse círculo, por exemplo, tangenciar aqui assim, essa reta, repara, você começa a olhar, tem esse ponto que vem aqui, os outros para cá, e você vai ter toda essa semi-reta. Quer dizer, você pode olhar para um círculo, se ele estiver no plano do seu olho, se ele tiver, você olha lá para a parede, bota uma reta passando aqui, um círculo assim, que tangencia essa reta aqui. Então pode dar semi-reta. Se ele tangenciar aqui, imagina que ele tangencia aqui assim, aí ó, você olha e olha para cá também e dá a reta toda. Isso pode acontecer. Também pode acontecer estou dando aula. Então pode acontecer também alguma coisa assim. Agora, imagina que ele não tangenciou, ele passou para cá. No que ele passou para cá, bom, você vem assim. Aqui dá para lá todo mundo. Daqui, ó, essa reta aqui vai encontrar um ponto lá e os daqui vão encontrar pontos mais para lá. Então, ó, desse ponto daqui para lá, você tem toda essa semi-reta. Desse outro ponto, aqui é o ponto P0, que é o alfa zero. Aqui é o alfa. Desse ponto daqui, você acha um ponto lá e os outros daqui ó, vão mais para longe. Então você tem um par de semi-retas. Pode acontecer. Também, sei lá, podemos olhar o que aconteceria se você tiver aqui o ponto P0, o alfa zero e o círculo fizer assim, bom, aí vai dar tudo. Também pode, vamos dizer, pode tangenciar do lado de cá, e aí você vai ter uma semi-reta para lá também. Tangenciar aqui vai dar de novo a reta toda, e passando para cá volta a ser um segmento. Então, a vista assim no círculo, nessa situação degenerada, pode dar um segmento, pode dar uma semi-reta, pode dar um par de semi-retas,
pode dar a reta toda. Agora imagina o seguinte, né, que você está olhando para lá, aqui é o plano paralelo ao quadro, e você tem um círculo que não está, vamos dizer, o círculo está num plano que não é o plano que passa pelo seu olho. Então vai ter um cone, né? Você vai ter uma espécie, vai ter um cone circular. Assim, está aqui o ponto P0, está aqui o círculo. Aí você vai ter um cone. Pode estar aqui o cone assim, vai interceptar o plano do quadro. Numa situação simplesinha, vai ser alguma coisa parecida com uma elipse. Mas imagina, né, que está aqui você está olhando aqui, o plano paralelo ao quadro está assim, e o círculo intercepta esse plano. Porque o que acontece? Tem aqui o ponto de vista. O plano paralelo ao ponto de vista é um plano cego. Quer dizer, nenhum ponto desse plano tem projeção. Você liga e dá uma reta paralela ao plano do quadro. Quando o círculo atravessa esse plano, tem um pedaço na frente e outro atrás, tem dois pontos do círculo que não vão ter projeção. E quando você chega nesses pontos, a projeção está indo para o infinito. Então, você vai ter alguma coisa assim, né, esquematicamente, você está aqui o P0, o círculo está cortando o plano do quadro, mas ele não está no mesmo plano que P0. Então esse pedaço daqui, ó, vai se projetar em alguma coisa que forma um ramo assim, que vai para o infinito. Aqui e aqui. E o lado de cá vai também se projetar em alguma coisa que tem um infinito. Essa coisa, em termos de cônica, a cônica mais parecida seria uma hipérbole. Se não atravessar, mas ele tangenciar, então você vai ter um ponto perdido. E isso tudo vai ser uma coisa conexa, mas que vai para o infinito. Então você vai ter alguma coisa assim infinita com um ramo só, uma coisa mais parecida que tem uma parábola. Quer dizer que dá para acreditar que você pode olhar para um círculo e ver não só uma elipse, como também uma hipérbole ou uma parábola. Mesmo que você pense assim, bom, mas eu não vejo para trás. Tudo bem, você não vê para trás, mas quando o círculo atravessa aqui, um ramo da hipérbole você vai ver. O outro ficou para trás. Então, a questão agora é, será que realmente a vista em perspectiva de um círculo, de uma cônica em geral, será uma cônica? Então, é esse problema que eu quero abordar aqui com as ferramentas que a gente tem. Repara que a situação é mais ou menos a seguinte, né? Você tem aqui um plano, aí nesse plano você tem uma cônica. Imagina que seja tipo uma hipérbole. Aí fora do plano, que é o plano alfa, que você tem um ponto P0. Aí você liga o ponto P0 aos pontos da cônica. Podia até ser um círculo. Mesmo que fosse um círculo, o cone que a gente vai obter não é um cone reto. A menos que ele esteja bem colocado, estiver para cá, você tem um círculo, tem um ponto aqui, você liga, faz um cone que não é mais um cone reto. Então, a demonstração que a gente fez, mesmo para o cara ser um círculo, não vale. Então, você forma aqui um cone. E agora corta por um outro plano. Então, pega aqui um outro plano, plano beta, corta, e vai ter alguma coisa aqui. No texto eu abordei essa questão de duas maneiras. Realmente a minha primeira abordagem é a seguinte, é puramente algébrica. O que a gente pode fazer? A gente aprendeu a lidar com perspectiva. Então a gente pode pegar
pegar esse plano aqui, pegar esse ponto aqui, botar um sistema de coordenadas neste plano de cá, bota uma origem, uma base ortonormal aqui, e aí essa curva aqui vai corresponder a uma certa equação. Então aqui você vai ter pontos, digamos aqui, pontos nesse plano. Aqui tem algum sistema de coordenadas. Sistema de coordenadas aqui, x e y. Aqui você vai ter coordenadas, sei lá, u e v. Então os pontos daqui são os x e y, tais que ax2 mais bxy mais cy2 mais dx mais ey mais f igual a zero. Tá? A, B, C, D, E, F conhecidos. Então isso aqui caracterizou a nossa cônica, a nossa hipérbole aqui. Quando você faz a vista em perspectiva, a gente tem uma maneira de achar u e v em função de x e y. Você dá um ponto aqui, você pensa isso aqui no espaço, então bota uma terceira coordenada, pensa aqui um ponto x, y, 0, aí liga o ponto P0 a um ponto da curva, tem aqui um ponto, aqui você tem um ponto P, aqui você tem um ponto P', e aí você obtém as coordenadas u e v do ponto P' em função das coordenadas x e y do ponto P. Mas também você pode fazer o contrário, você pode pegar as coordenadas u e v do ponto P' e obter as coordenadas x e y do ponto P. Então, a ideia aqui é você ter x como função de u e v, y como função de u e v. Uma vez que você tenha isso, você substitui o x como função de u e v aqui, o y como função de u e v aqui, você vai ter uma equação de u e v. Então, uma vez que você sabe determinar x e y em função de u e v, assim como u e v em função de x e y, você pode substituir e obter uma equação em u e v. Se você mostrar que essa equação é uma equação de segundo grau em u e v, você vai mostrar que aqui é uma cônica. É uma conta, faz e tal. A curiosidade é que não é tão simples como no caso linear, porque a vista em perspectiva não é uma função linear. Quer dizer, u e v não são funções lineares de x e y. Mas a gente obtém alguma coisa que é linear no denominador e que tem um denominador que, vamos dizer, fica algo do primeiro grau que vai ter uma interpretação geométrica interessante. Então essa é uma abordagem possível. Porque aqui, aqui tem, eu estou olhando do ponto P0. Do ponto P0 tem o plano alfa, eu posso aqui passar um plano alfa 0 paralelo a alfa, e obviamente nenhum ponto do plano alfa 0 pode ser projeção de elementos de alfa. Na verdade, quando, por exemplo, o ponto da hipérbole que vai lá para o infinito, quando você olha para ele de P0, a inclinação da reta vai ficando cada vez, vamos dizer, menor em relação à horizontal, e no infinito a reta é horizontal, pensando nesse plano como horizontal. Então o ponto no infinito da hipérbole vai parar nesse plano alfa 0. E se você está projetando, aqui no plano beta, observa que alfa 0 interseção beta tem uma reta aqui. Então os pontos do plano alfa, que você olha de P0 e que eles estão lá no infinito, quando você projeta em beta, eles vêm parar nessa reta aqui. Então, quer dizer, tem pontos, o ponto que a gente chama de ponto impróprio da hipérbole, o ponto lá
na ponta, outro ponto lá na ponta, vão aparecer aqui. Quer dizer, eles vão ter uma vista em perspectiva. Como você olha, quer dizer, quando você olha para o horizonte, né, os pontos de horizonte estão lá no infinito, mas eles aparecem no quadro. Então existe uma vista em perspectiva de pontos que não existem. Por outro lado, acontece o seguinte, se você pegar um ponto, se você pegar agora um plano aqui, beta zero, paralelo ao plano beta, quando você ligar em P0 uma reta de beta zero, quer dizer, uma reta paralela a beta, ela pode achar um ponto em alfa, mas esse ponto não vai cortar, quer dizer, essa reta não vai cortar beta. Então tem pontos de alfa que não vão ter vista em perspectiva em beta. Esses pontos, onde é que eles estão em alfa? Eles estão na interseção de beta zero com alfa. Então, em princípio, ó, a situação é a seguinte: beta zero interseção alfa tem uma reta. A nossa cônica vai cortar essa reta, provavelmente, em 2 pontos. Então, deve ter 2 pontos da cônica que podem existir, mas que não vão ser enxergados. É como você, sei lá, você faz a vista em perspectiva. Está o quadro lá, você está olhando aqui. Tem o plano aqui, se a cônica, sei lá, se a curva cortar esse plano aqui, o ponto onde ela corta não tem vista em perspectiva. Então, tem isso. Então, deve ter 2 caras, no caso da hipérbole, 2 caras que existem, mas a vista em perspectiva deles não existe. Por outro lado, tem 2 caras que são os pontos, no caso da hipérbole, lá no infinito, que não existem, mas que vão ter vista em perspectiva. Então, tudo pode acontecer. Pode compensar, sei lá. Tem muito, vamos dizer, tem alguma coisa que pode acontecer aqui, que é justamente a perda de 2 pontos.